Boa noite, amados irmãos e amigos, você que está aqui no templo, você está na sua casa, mais uma vez reunidos com um só propósito de adorar, de exaltar o Senhor, porque Ele é santo, Ele é o nosso Deus, somos seus filhos, somos servos e aqui estamos para ouvir a voz de Deus, para oferecer a Ele o nosso culto, a nossa gratidão, o nosso louvor. E uma das coisas mais importantes da vida cristã, claro, o nosso relacionamento com Deus, né, mas também a nossa comunhão com o nosso irmão. Estamos caminhando juntos com o mesmo propósito, estamos ajudando, auxiliando, ser ajudado, ser auxiliado e assim fortalecer o nosso relacionamento como filhos, fortalecer o nosso relacionamento com Deus e fortalecer a nossa vida espiritual através da comunhão. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, quero mandar um abraço muito especial para a irmã Lia, Roberto, irmã Leia. Tivemos uma tarde hoje feliz com essa família, estivemos ali orando, uma família querida nossa, não é de nossa igreja, mas estivemos ali orando com a família que também passou por momentos difíceis, mas louvado seja Deus porque estão firmes na presença do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. É um salmo bastante conhecido, principalmente o primeiro versículo, que gostamos muito de mencioná-lo, mas o que é fundamental, a palavra de Deus na nossa vida, é quando ela é praticada, quando nós praticamos aquilo que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos estudá-la, precisamos aplicá-la no nosso coração e precisamos aplicar também com o próximo, no nosso dia a dia. Permaneça com a sua Bíblia aberta, estarei lendo o Salmo de número 133, que fala sobre a excelência da união fraternal. É esse tema que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, a excelência da união fraternal. Salmo de número 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque é muito bom estar na tua casa. Muito bom, ó Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos. Ainda, Deus, que impossibilitado devido à pandemia, mas nós te louvamos porque estamos juntos na presença do Senhor, no altar do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que nesses dias sejamos despertados, sejamos, ó Deus, incomodados pela Tua Palavra, ao olhar para o nosso irmão e poder abençoar, e poder, ó Deus, ser abençoado, poder ser auxiliado, e que, ó Deus, que a nossa união, que a excelência desse amor fraterno, seja visível, ó Deus, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, neste tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agradecidos. Amém e amém. A excelência da união fraternal. Coisa boa quando nós estamos juntos. Coisa maravilhosa quando nós reconhecemos, estávamos lembrando ao estudar esse texto, lembrando dos nossos encontros da igreja repleta dominicalmente, quando na escola bíblica dominical, quando nos encontros, e aquela alegria, aquela comunhão, e como isso fortalece a nossa vida, como isso fortalece o nosso relacionamento, como isso ajuda nos momentos difíceis. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, nesses 7 meses de isolamento social, a igreja mais do que nunca, ela não pode mudar o seu rumo, não pode mudar aquilo que venha cativar a presença de Deus, que é a união. Mesmo não estando junto fisicamente, mas louvamos ao Senhor porque temos o privilégio de estarmos na presença do mesmo Deus,
adorando mesmo o Senhor, você aqui no templo, você em casa, onde quer que esteja, temos o privilégio de estarmos juntos na presença do Senhor, orando uns pelos outros, ligando para os outros, se preocupando para os outros, fazendo visitas, poder assim caminhar juntos, porque esta comunhão, ela é muito importante, ela faz falta, e nós não podemos deixar de fazer isso. Nós temos hoje vários meios de poder entrar em contato com a pessoa, de poder ajudar a pessoa, de poder orar, de poder dar um telefonema, mandar uma mensagem e poder caminhar juntos como igreja do Senhor. Este salmo escrito por Davi, o salmo pode ter sido escrito, segundo alguns estudiosos, quando o jovem rei Davi, ele estendeu o seu reinado, que era apenas sobre 2 tribos de Israel, a toda a nação. Por 7 anos e meio, Davi ele governou apenas sobre Judá e Benjamim, mas por fim, todas as 12 famílias estendidas que formavam o povo de Israel, aceitaram Davi como rei escolhido por Deus. E talvez podemos imaginar, quando a coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi, certamente ele começou a declarar, a cantar: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois de uma liderança atribulada de Saul, Davi então ele assume o reinado, e ele então, com a direção de Deus, com a unção de Deus, com a provisão de Deus, ele vê agora as tribos reunidas, ele vê agora aquele povo reunido na presença do Senhor, e ele declara: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E não é isso que acontece conosco? Nos dá alegria quando nós estamos juntos, quando podemos ver algumas pessoas entrando no templo. Passamos alguns meses aflitos com o templo, com a bancada vazia da igreja, escuro aí, nós aqui pregando a palavra de Deus, e quando nós podemos sentir a presença, a chegada dos irmãos, como isso vai nos alegrando, tanto a gente como aqueles irmãos que vêm aos cultos, ou quanto aqueles que nos ligam, dizendo que participou do culto, que o culto foi uma bênção. Então nós sentimos alegria, e verdadeiramente o salmista estava experimentando isso, a união, o amor fraterno com as tribos, e poder ali glorificar a Deus, e relatar das maravilhas do Senhor, das bênçãos do Senhor, quando o povo de Deus está reunido, quando há esta união, quando há esse relacionamento entre a igreja, quando há esse crescimento, esse apoio, esta ajuda em todas as formas. E nós podemos observar neste salmo um retrato da beleza, da unidade do povo de Deus e as bênçãos da unidade. Davi ele usa 2 imagens para retratar a bênção de Deus na unidade universal espiritual. A primeira delas, a excelência da união fraterna. Ela descreve a unidade do povo de Deus através da unção, através do Espírito Santo de Deus. Você observar nos versículos 1 e versículo 2, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso. Ele faz essa comparação sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Os sacerdotes eram ungidos com azeite, com fragrante, como símbolo da bênção de Deus sobre o seu cargo sagrado. Você pode observar isso lá no livro de Êxodo, capítulo 30, dos versos 22 a 33, você vai entender isso. Davi então, ele imagina o azeite, um óleo em tal quantidade, que fluísse da cabeça, a barba, a veste de Arão, que representava o sacerdote de Deus. Quando o povo de Deus vive em união e harmonia, é abençoado por Deus. É através dessa bênção de Deus, através dessa unção de Deus, que nós podemos nos abraçar, poder dizer que nós o amamos, dizer que nós somos filhos de Deus, e poder caminhar juntos com o mesmo propósito, debaixo da bênção da unção de Deus. Temos as nossas diferenças. Viemos de todos os lugares diversos dessa cidade, ou de outras cidades, até de outros países, e nós nos reunimos todos com o mesmo propósito. Sabe quem pode fazer isso? Só a unção do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Só esta união que faz com que nós todos venhamos a reconhecer que todos somos iguais na presença do Senhor,
que nós precisamos ajudar um outro e reconhecer que precisamos de ajuda. Esta união é através dessa unção, dessa presença de Deus, desse simbolismo que Davi relata, que este aroma, da presença do Espírito Santo de Deus na união da igreja, na união do povo de Deus, é que vai trazer uma fragrância especial à sociedade e mostrar que nós servimos o mesmo Deus, e mostrar que nenhum passa por dificuldades. Isso se relata claramente lá no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando diz que todas as coisas eram comuns, ninguém passava necessidade. Ali era uma unção de Deus, era um cuidado de Deus especial na vida daquela igreja. Como há uma necessidade hoje, mais do que nunca, reconhecer que esta união, que este amor que precisamos demonstrar uns aos outros, é pelo Espírito Santo de Deus conduzindo a nossa vida. Que coisa maravilhosa quando nós podemos reconhecer isso, quando nós reconhecemos que essa excelência, esse amor fraterno, ela se descreve na unidade do povo de Deus, através da presença do Senhor na nossa vida. É isso que faz toda a diferença, é isso que faz com que eu te ame, é isso que faz com que você me ama, é isso que faz que venhamos, que com as nossas diferenças, usar as nossas diferenças para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Quando nós reconhecemos isso, que os dons especiais que Deus deu a cada um de nós, mas tudo com um só propósito, para glorificar a Deus, para o fortalecimento, para a maturidade do povo de Deus, para o crescimento do povo de Deus, e louvado seja Deus por esses dons dados por Deus. Louvado seja Deus quando nós reconhecemos esta união através da presença do Senhor. Como é gostoso nós podemos desfrutar disso, de poder reconhecer, porque quando o povo de Deus vive em união e harmonia, é abençoado por Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, a nossa união, a nossa adoração, ela exalando um bom perfume entre o povo de Deus, e espalhando por meio do seu testemunho para aqueles que estão ao seu redor. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos através do amor, seríamos reconhecidos através da união, do fortalecimento da igreja. E é interessante notar que também em Atos diz que a igreja ela crescia, ela dava frutos devido à união do seu povo. É exatamente isso que nós precisamos avaliar, como tem sido o nosso relacionamento com o nosso irmão, como tem sido o nosso crescimento, como tem sido a nossa preocupação com os irmãos, com as famílias nesses dias difíceis, como tem sido a nossa atenção para aquelas famílias que não têm vindo, não têm podido estar na igreja. Mas é essa excelência desse amor, da unção de Deus, é que nos faz amar, é que nos faz estar junto com essas pessoas, que nos faz ajudar, que nos faz a trabalhar em prol, para que ninguém venha passar necessidade. Para que quando alguém tiver algum problema, algumas famílias passando por dificuldades, de enfermidades, é a igreja juntos em oração, que coisa linda, com o mesmo propósito. Quando colocamos pedido diante de Deus pela conversão da humanidade, a igreja toda na presença de Deus, fazendo o mesmo pedido, concordando, amém, amém, assim seja a vontade do Senhor, este é o nosso desejo. Pedindo pelo nosso país, pedindo pelas famílias, pedindo um avivamento espiritual, um avivamento bíblico, todos juntos, com que através dessa união fraternal, dessa excelência, da dependência da unção de Deus, e aí grandes coisas, extraordinárias coisas podem acontecer. Fico imaginando Davi na coroação do rei, reconhecendo aquela união daquele povo, faz essa comparação, porque é exatamente isso que o Senhor requer de nós, uma excelência do amor fraternal. E isso só provém através da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Somos todos iguais na presença de Deus. Que coisa linda isso. Só mesmo o Espírito Santo de Deus que promove isso. Nós conhecemos um pastor que há muitos anos foi pastorear uma igreja, uma grande igreja no estado do Rio, e ele disse uma vez no retiro dos pastores, dando seu testemunho, de que ele
estava respondendo vários processos da igreja, devido à separação, porque havia um lugar separado para as autoridades, havia um lugar separado para os advogados, havia um lugar separado para as pessoas de nomes, de autoridades, não podiam estar junto com o povo. E ele lutando, perseverando, orando, colocando diante de Deus, ele conseguiu vencer todos esses obstáculos, porque ele pôde desfrutar, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Evangelho é lindo, o Evangelho ele é poderoso, o Evangelho de Jesus ele transforma, o Evangelho de Jesus não há ninguém superior a ninguém, o Evangelho de Jesus nós somos todos iguais, nós todos precisamos uns dos outros, todos precisamos apoiar uns aos outros, todos precisamos orar uns pelos outros, podemos fortalecer uns aos outros e sermos fortalecidos. Só a unção de Deus que pode promover isso na vida de uma igreja, na vida do seu povo de um modo geral. Mas a segunda lição podemos aprender sobre esse texto, a excelência da união fraternal. Ela descreve a unidade do povo de Deus através da provisão. Olha nos versículos, apenas no versículo 3: como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Só essa parte já do versículo. O Monte Hermon nos mostra o poder e o cuidado de Deus em todos os sentidos. Aproximadamente 2.800 metros acima do mar, e é um monte que é visto bem claramente devido à sua altura. E em todas as estações do ano, até mesmo no verão, sempre há uma camada de gelo no pico dessa montanha. Isso demonstra ali o cuidado de Deus. E que provisão de Deus quando cremos e estamos unidos. Quando a igreja se reúne na presença de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, ninguém passa necessidade. Aquele Monte Hermon, em todas as estações do ano, sempre no pico deste monte, há neve, e vai descendo água, passando por várias localidades, passando por Sião, e é jogada depois, ela vai direto ao Mar Morto, mas no decorrer lá do monte, ela vai produzindo, ela vai florescendo, ela vai suprindo a sede do povo. Olha que coisa linda. É exatamente isso que Davi faz a comparação quando aquele povo estava unido. É exatamente isso que o Senhor requer de nós. Ele quer que esta união, que essa excelência dessa união fraternal, ela venha produzir crescimento, ela venha produzir frutos, ela venha abençoar vidas, suprir as necessidades das pessoas sedentas da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. E o Senhor, Ele nos compara, o salmista nos compara com esse Monte Hermon. Em todas as circunstâncias há provisão, em todas as estações há um cuidado especial. Assim é a igreja, seja antes da pandemia, seja no momento da pandemia, seja após a pandemia, nós precisamos ser os mesmos, ser canais de bênçãos para a sociedade, ser canais de bênção para o nosso irmão, ser canal de bênção para o próximo, ser canal de bênção para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão no nosso trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor, independente das circunstâncias. Precisamos, como igreja do Senhor, produzir frutos. E essa produção, e essa provisão, ela só vem de Deus. Porque muitas vezes nós somos muito acomodados, muitas vezes nos sentimos muito pequenos, mas quando a igreja, com este amor, com esta fraternidade, com essa excelência, Deus, através do seu povo, Ele provê bênçãos para todas as pessoas. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem usado essa igreja para abençoar vidas, não só neste momento da pandemia, mas há 94 anos, ela tem sido um Monte Hermon aqui no Monte de Petrópolis, nessas montanhas de Petrópolis. Ela tem sido verdadeiramente um Monte Hermon. Nas catástrofes que já tivemos, nos momentos difíceis dessa cidade, a igreja, as famílias sempre abençoando outros. Sabe por quê? Porque nunca faltou a bênção de Deus na vida do seu povo, nunca faltou a presença de Deus. E o salmista faz exatamente esta comparação, porque nos momentos difíceis, Deus sempre
usando o seu povo, usando sempre a unidade do seu povo, para descer a água do Monte Hermon e florir, sustentar, abençoar, enriquecer vidas durante toda a caminhada. Aproximadamente 10 quilômetros do Monte Hermon até o Sião, mas vindo e fazendo grande manifestação de bênção na sua caminhada. Assim é comigo e com você, assim é com a Igreja Unida, na nossa caminhada, produzir frutos, abençoar vidas, enriquecer vidas, frutificar vidas, através da nossa união, do nosso fortalecimento. Mas a terceira e última coisa que podemos aprender nesse texto, que a excelência da união fraterna descreve a unidade do povo de Deus através da sua bênção. No versículo 3, na parte final, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Enquanto as pessoas buscam, talvez desesperadamente querem a bênção de Deus, a bênção está na presença, na intimidade, no relacionamento com Deus e com o próximo. Como nós precisamos avaliar isso? Como nós precisamos demonstrar isso através do nosso trabalho, através da nossa humildade? Precisamos reconhecer as nossas falhas, ser humildes e poder ser bênção para outras pessoas, para desfrutar, para que as pessoas possam desfrutar das bênçãos de Deus. O intuito de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus é fazer o bem para o seu povo nesta e na próxima vida. Por fim, vemos que onde os irmãos vivem unidos, Deus ordena a bênção. Isso claramente podemos aprender lá no livro de Atos, no Pentecoste, ilustra exatamente esse fato. Jesus disse: olha, ficai até aqui e não vá embora. Os discípulos estavam vivendo em harmonia e paz, eles estavam unidos em oração, esperando juntos o Espírito Santo prometido. E diz a Bíblia em Atos capítulo 2 que de repente o Espírito Santo de Deus desce sobre todos em sua plenitude, e saíram levando consigo a fragrância e refrigério do Evangelho a Jerusalém, a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa linda, uma igreja unida na evangelização. Olha que coisa maravilhosa, uma igreja unida na dependência do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, uma igreja unida, uma igreja demonstrando essa excelência dessa união fraterna, produzindo frutos para a glória de Deus, e demonstrar que cada vida, demonstrar que cada família, demonstrar que cada filho de Deus, ele é uma pessoa que transmite a bênção de Deus, que leva a bênção de Deus. E o salmista, mediante essas alegrias, mediante essas demonstrações, essas imagens, ele passa para nós que é possível. Sabe por quê? Porque a bênção ela é explicada como vida eterna, para todo sempre. É aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Nós já podemos desfrutar aqui na terra, que é esta união, que pode ser entendida essa expressão por duas maneiras. Primeiro, quando há união do povo de Deus, eles próprios desfrutam da vida em seu sentido mais autêntico. É o viver, é o demonstrar a cada dia esta união. E segundo, nos tornamos canais de bênçãos, por meio dos quais a vida flui para outros. Sabe por quê? Porque nós adoramos o mesmo Deus. Fomos salvos por meio da mensagem do mesmo Evangelho. Experimentamos o mesmo novo nascimento. Somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Pregamos as mesmas Escrituras, ensinamos as mesmas Escrituras e estamos seguindo para a mesma cidade eterna. Como pode haver separação? Como pode haver diferença aqui? E através da unção, da provisão de Deus, que nós podemos caminhar juntos e seguros através desse amor fraterno. E existe uma unidade espiritual que vem de Deus entre os cristãos genuínos: o respeito, a consideração, o amor, o ouvir,
o falar, o aceitar a disciplina, ao ser corrigido pela palavra de Deus, que ela nos ensina a correção, porque tudo isso é promovido pelo Espírito Santo de Deus, por esse amor fraternal, por esse reconhecimento. Mas infelizmente nem sempre exibimos essa unidade, ou melhor, nem nos esforçamos muito para preservar essa unidade. Mas se somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos experimentar e deixar que Ele mesmo, que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Não há diferença, o Espírito está em você, está em mim, está na vida do seu irmão, e precisamos amá-lo, precisamos caminhar juntos, precisamos carregar os fardos uns dos outros, precisamos amar, precisamos estar juntos para fortalecer, porque na eternidade estaremos juntos. Enquanto aqui estivermos, precisamos caminhar juntos, ajudar um ao outro, amar um ao outro, fortalecer um ao outro e poder caminhar juntos na eternidade com o Senhor. A graça de Deus, ela desce como óleo pela barba de Arão, ou como orvalho refrescante na vida das pessoas, e são essas experiências que temos de vez em quando temos neste mundo, são apenas uma pequena amostra da unidade espiritual de que desfrutaremos no céu e para sempre. Louvado seja Deus. Por isso, Davi, ao ver aquela união das tribos, em ver aquele povo juntos celebrando a Deus, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando estávamos com o templo fechado, os bancos vazios, tinha até dificuldades, e ó, quão bom e quão suave é que nós estamos unidos através da internet. Mas quando chega alguém nos cultos, a gente pode dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não é somente por estar aqui, é por você reconhecer que precisa ajudar e que precisa de ajuda, de que precisa caminhar juntos, de que precisa nos humilhar, de que precisa se prostrar diante de Deus e caminhar de mãos dadas, andar juntos, nos preocupar uns com os outros, amar uns aos outros. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que nós podemos, que o salmista diz, é para isso que existe este salmo aqui, para dizer: ó, como é bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Nessa noite eu quero que você agradeça a Deus por fazer parte do povo de Deus. Há momentos que, ao olharmos alguns vídeos daqui da igreja, de outras igrejas nossas, quando víamos as apresentações dos corais, quando vimos a igreja vibrante no louvor, quando a igreja à frente dedicando os seus dízimos e ofertas, quando orávamos juntos de mãos dadas aqui, e no final, abraça o seu irmão, vem no nosso semblante lágrimas, porque isso faz muita falta. Sabe por que isso faz falta? Porque é a unção de Deus, desse amor fraterno, de dizer o quanto você faz falta, o quanto que a sua família tem feito falta nesses dias. Mas louvado seja Deus, porque nós estamos no mesmo altar, estamos na presença do mesmo Deus, o Deus que nos ama, que tem cuidado de nós e que nos une através do amor, que nos une através do serviço, que nos une através da humildade, que nos une através da entrega, da obediência. Agradeça a Deus. Lembre de alguém da igreja que não tem vindo aos cultos, que estão impossibilitados. Tantos irmãos
estão naquela área de risco, que não têm vindo, agradeça a Deus pela vida deles. Todos, sem exceção, somos todos iguais. E ao lembrar deles, ao orar por eles, diga no seu coração: ó, quão bom e quão suave é viver em união. Ligue, mande uma mensagem. Posso dizer, particularmente, o pastor Celso também sempre diz, como você faz falta, como gostaríamos de estarmos juntos, mas aguarde um momento, em breve estaremos juntos e desfrutaremos deste amor, dessa excelência do amor fraternal. Agradeça a Deus por fazer parte desse povo, do povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa experiência de Davi, da alegria, ó Deus, de ver o povo unido na presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque esta comparação do óleo, da unção, do aroma, assim seja, Senhor, também na nossa vida, na vida da igreja do Senhor aqui nesta terra. Que flua, ó Deus, através dessa união, flua desse amor, um aroma agradável às narinas do Senhor e que influencie esta sociedade. Obrigado, Deus, porque em meio a tantas adversidades, obrigado porque o teu povo tem sido como o Monte Hermon, que em qualquer circunstância não falte a bênção do Senhor, que haja frutos, que haja crescimento, maturidade na nossa caminhada com o Senhor e juntos na presença do Senhor, porque é ali que o Senhor ordena a bênção para todo sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.